Sobre o rio Uruba, Uruba, ou como diz os mais antigos, Urubá, é uma palavra que se refere a uma planta aquática que fica em terrenos brejosos e beira de rios, chamada Uruba, Urubá, ou Caetê, que a parente mais próxima é a araruta, né? Que os antigos também faziam os biscoitinhos com a raiz dessa planta. Esse nome provavelmente foi dado pelos índios Mongoió, que são os primeiros habitantes aqui da nossa área, são chamados também de Camacan. E essa região foi desbravada, digamos assim, por um bandeirante vindo de Vitória da Conquista, que é o João Gonçalves da Costa, e ele instalou uma fazenda aqui no rio Uruba, chamada Fazenda de Uruba, em que ele deixou para o filho dele, Antônio Dias de Miranda. Foi o primeiro núcleo habitado do município de Boa Nova. O rio Uruba e a Fazenda de Uruba foi divulgado com uma publicação pela primeira vez em 1817, um livro de viagem do príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied, que fez uma viagem do Rio de Janeiro até Salvador, descrevendo plantas, animais, novidades científicas, a vida dos índios. E ele passou aqui em Boa Nova, na Fazenda de Uruba, em 1817, quase 200 anos, e fez a descrição do que ele viu, ficou hospedado na fazenda. Foi ele que descreveu o gravatazeiro, que é o pássaro, que é o símbolo aqui de Boa Nova. E ele também publicou um mapa que está lá, a localização da Fazenda de Uruba, e esse foi o primeiro núcleo habitado do município. Na verdade, ele vem de muito longe. Ele nasce em Planalto, uma cidade às margens da BR-116. Ele tem várias nascentes, e passa por Poções, pelo centro da cidade de Poções, forma o açude do Divino. Também tem uma outra nascente que forma o açude de Morrinhos, do Rio das Mulheres. E então ele vem passando aqui próximo a Boa Nova, encontra o rio Tarugo, é onde está a antiga Fazenda de Uruba, que hoje já não tem mais a sede, provavelmente foi demolida. Então passa próximo à cidade de Boa Nova e segue em direção ao Valentim e deságua no rio Gongogi. E era assim. Passava o dia todo no rio. Tinha dia que a senhora chamava a gente para pescar, a gente ia. Agora a gente entrava no rio com balaio, assim d'água e tirava o peixe. Depois o rio pegou o povo fazendo presa aí para o lado aí para cima, pegou secado, né? Não é o rio mais que era antigamente. Eu conheço esse rio, eu sei do nome, certo? Porque o povo trata rio da Uruba. É o rio Urubá. Pescava sempre. Tinha muito poço perigoso, como o poço da Gameleira. Tinha muito rio. Igual com a mudança do tempo, aqui não sei se é o povo que destrói o tempo. Eu acho que é o povo que destrói o tempo. Até esse tempo, esse rio era forte e era perigoso. A prainha é lá em cima. A prainha era o banheiro das mulheres. Eu pescava ali também. A riba dali não. Era até a passagem. A riba dali não. A riba dali era respeitada. Ninguém sabia onde a boca do povo. Ali, uma vez um irmão meu caiu ali, foi tomar banho, presta atenção. Apareceu o Filho de Deus e puxou ele. Aí tomou medo, só tomava banho de bacia, com medo de afogar. Eu me lembro do rio Uruba desde a década de 70, quando eu era criança aqui em Boa Nova. Naquela época, a gente tinha um costume, do pessoal lá de casa, com o pessoal da casa de Wilson, duas famílias, que se reuniam para passar o domingo no rio. Era um rio muito cheio, era um rio com correnteza e do lado do rio da passagem, que era o local onde a gente ficava, tinha um poço que dava até medo da gente, porque falavam que era um poço do funil. Inclusive, no local morreu uma tia minha, que eu não conhecia, chamada Tia Bebé. Ela morreu afogada, contam, naquela época já contavam isso, então muito provavelmente foi no final da década de 60 ou início da década de 70 que ela faleceu. Então era um lugar com muita água.
né? E logo em seguida, depois da passagem, que deve ser bem para lá, perto da Jaíba hoje, a gente ia para a prainha. Então o rio, ele tinha vários pontos, né? Era o mesmo rio, mas tinha vários pontos, como se fossem praias diferentes, né? E era um local que realmente todo mundo, chegávamos lá e encontrávamos por volta de 100, 150 pessoas que também pensavam o mesmo que a gente, né? Então assim, a década de 70 foi bem isso. O Rio da Ponte também, né, que era o Rio Uruba, mas na parte da ponte, era também usado para piquenique, né? O grupo de catecismo do qual fazia parte, a professora Dona Meire, catequista, costumava nos levar para fazer piqueniques. E lá tinha um outro ar que também não tinha por aqui, que eram os coqueiros. Eram muitos coqueiros, então assim, pra gente era algo fascinante, né? Olhar aquela ponte de baixo, altíssima para uma criança, então era algo que fascinava. Quando chega os anos 80 e essa barragem é construída, a princípio com vários protestos, não explícitos, mas protestos de que o rio iria ser alargado, o que de fato aconteceu. Mas mesmo assim, na década de 80, a gente podia vir ainda uma barragem com muita água. Depois disso, as minhas vindas de Minas anualmente já era algo que me causava profunda tristeza. Sempre que eu vinha para cá ou ia para o Rio da Ponte observar, me causava profunda tristeza aquele filete de água ou então aquela água muito suja. Isso me dava a sensação de algo perdido, de uma riqueza perdida. A morte do rio Uruba é mais um exemplo clássico dos vários exemplos onde a intervenção desastrosa do ser humano causa a morte ou quase morte de um patrimônio natural. No caso do Uruba, desde as suas nascentes entre os municípios de Planalto e Poções, ele passou por um processo de, primeiro, total retirada da sua mata ciliar, construção de uma série de pequenas barragens que mudou todo o fluxo, toda a dinâmica do rio. No entorno dessas barragens, nessas lavouras, uma grande quantidade de uso indiscriminado de agrotóxicos e que, consequentemente, isso é levado para dentro do rio. Então o rio Uruba hoje tem uma quantidade de metais pesados muito grande. Essa mudança na qualidade da água ocasionou uma proliferação de plantas aquáticas que vêm por conta do metal pesado e que até fazem um trabalho de tentar retirar esse metal pesado, mas que acabam proliferando de uma forma muito grande, até porque a quantidade de agrotóxicos que é despejada continuamente no rio é muito grande. E por fim vem os esgotamentos sanitários que não existem. Não há esgotamento sanitário, o esgoto dessas cidades cai dentro do rio Uruba, o esgoto da cidade de Boa Nova, ele cai dentro do Uruba. E aí acontece que até a zona urbana de Boa Nova, até pouco depois da zona urbana, você assiste à morte cada vez mais rápida do rio. Quando ele passa de uma comunidade chamada Vazante ou Jacutinga, que é próximo, ele começa a receber uma série de riachos de boa qualidade, que nascem numa região montanhosa, com bastante floresta e com água pura, e ele ganha uma sobrevida. Então nesse momento a gente costuma dizer que é onde o embate continua, né? Entre o rio e o ser humano, um embate que não deveria existir na verdade. Depois que ele ganha esses riachos, até caudalosos, ele aumenta a sua vazão, recupera a sua cara de rio, aquele rio saudoso dos tempos da infância de muitos moradores de Boa Nova que lembram de nadar, mergulhar
enfim, usar esse rio como lazer. Hoje as pessoas não utilizam mais esse rio, pelo menos nesse trecho que a gente está aqui. E ele chega no distrito de Valentim, e no distrito de Valentim ele recebe um novo baque de total alteração e principalmente de curtumes de couro, onde as pessoas trabalham o couro dentro do rio Uruba. Na verdade, o Uruba é difícil prever o seu futuro, mas a sensação que dá é que ele vai morrendo da nascente até a sua foz no Gongogi, e o Gongogi, por sua vez, cai no Rio de Contas tão alterado e tão sofrido, e que vai cair em Itacaré, no Oceano Atlântico. Eu vinha com minha avó para o rio, ela vinha lavar as roupas, fazia umas roupinhas de casa para lavar assim. Ela gostava de vir, na verdade ela não vinha para lavar roupa, ela vinha para pescar, porque ela gostava de pescar, né? E trazia um balaio, e aí pegava cambuti, pegava o caranguejo, que tinha um caranguejo também. Ele era diferente, mas era um caranguejinho, tinha que pegar uns grandão, e ela trazia a farinha, só a farinha e o sal. E a gente passava o dia inteiro aqui, e ficava aí, ela pescando e tudo. E, bom, como a água que vinha dessa tabu, né, que vinha daqui, por esse lado, formava um lago aqui, onde a gente podia tomar banho, a gente que era menino, né, criança ainda, que, no caso que a gente vinha e ia andando e a água ia ficando até aqui assim, mais ou menos, né? Até assim. E quando chegava aqui, aí bom, a gente ficava onde pode tomar pé. E daqui para lá, o poço daqui para lá, esse poço era só para os adultos. Não, a gente não podia ficar à noite. Mas chegava em casa, fulano estava mergulhando no poço dos homens, dos adultos. E aí, pô, ficava. Até quando a gente começava a nadar um pouquinho mais, que a gente poderia ir no poço dos homens. Então, sem contar que tinha época, nessa época do ano, mais ou menos assim, era que já tinha enchente, que inundava isso aqui tudo aqui. Isso tudo que você está vendo aqui, ó, era cobrir a ponte velha que tinha lá, cobria, e aí interditava a estrada. Ninguém podia ir lá no time da Arimbeira, ficava assim, um monte de carro lá de lá, não tinha, o trânsito era pequeno, mas sempre tinha alguém lá, esperando uma hora de ter condição de atravessar o rio, porque a água era muita água. E nessa época do ano, já baixava a água, ficava aquela água cristalina, aquela de Maria, a gente ficava a ver o fundo a areiazinha no fundo, que mergulhava de boa, era legal demais. Ninguém tomava banho em casa, não. Vinha no rio de banho cedo, tomava banho cedo, a tardinha de cedo, todo mundo com suas toalhinhas no pescoço. Vamos lá, vamos banho no rio. O Lajeiro de Pé de Deus, né, que era também era como se fosse uma praia. O poço do Lajeiro de Pé de Deus tinha uma aranhazinha também, que a gente ficava só com os pés dentro d'água assim, brincando, mas só para ficar olhando. As meninas de maiô, que rapaz, está tudo de maiô. Parecia uma praia. Não risada, né? Então, era assim, mas legal demais. É pena que isso tudo está aí desse jeito aí que você está vendo, né? Isso está acontecendo agora, né? Aconteceu a gente ter tudo isso e não ter, mas hoje, imagine, né? Imagine se a gente não cuidar das coisas assim, de lá.